Todos nós sabemos como One Piece é bem escrito e seus personagens são bem desenvolvidos. Existem diversos exemplos para isso, inclusive alguns que podemos citar são Robin, Brook, Chopper e diversos outros personagens que eu tenho certeza que já veio aí na tua mente. E o que torna isso ainda mais interessante é o peso que esse desenvolvimento tem nos personagens. Em muitas obras, mesmo que o personagem seja desenvolvido de alguma forma, acaba por ficar em segundo plano, ou até mesmo acaba não afetando muito a história. Isso é extremamente comum. Talvez o exemplo mais clássico que todo mundo sabe seria o Kirito de Sword Art Online. Mas enfim, peço desculpa por toda essa enrolação. O personagem que nós vamos falar hoje é talvez um dos personagens que eu mais gosto em One Piece, e é o Sanji. Sanji é o cozinheiro do bando e é também um dos personagens com um dos melhores desenvolvimentos, na minha opinião. A história dele tem uma carga bem pesada. Pra gente falar sobre isso, eu vou dividir em duas partes, que na minha opinião seriam os dois grandes traumas dele. Bom, o Sanji é claramente muito traumatizado, e isso já começa desde a infância. Por ele ter nascido fraco em uma família onde a força era tudo que importava, ele sofreu um bullying extremamente pesado por parte de seus irmãos durante toda a infância dele. Tanto agressões verbais quanto físicas. E depois de sofrer tanto bullying e ser considerado um fracasso, o próprio pai, se é que dá pra chamar essa escória de pai, decide colocar uma máscara de ferro na cabeça dele e fingir que ele está morto e nunca existiu. Chegou a um certo ponto que o Sanji não aguentou mais sofrer e decidiu fugir de lá, cortando qualquer laço que ele já teve com essa família. Assim como a sua mãe, o Sanji nasceu sendo uma pessoa extremamente gentil e empática, diferente dos irmãos dele, o que acaba deixando o trauma ainda pior, faz o trauma ser ainda mais aflorado. Ele é uma pessoa muito sentimental e inevitavelmente esse tipo de coisa acabou afetando muito mais. Enfim, depois de fugir, o Sanji acaba em um restaurante, o restaurante do Zeff, que com a ausência de um homem de verdade na vida do Sanji, acaba sendo uma referência e também uma figura paterna. Com Zeff ele aprende boas maneiras, aprende a cozinhar e aprende acima de tudo o que é ser homem. Muito do que o Sanji é hoje se deve, claro, a influência da mãe dele, mas também do Zeff, que foi como uma luz na vida dele. Dito isso, certo dia Sanji e Zeff acabam à deriva, em um dos piores lugares possíveis. Eles acabam presos em cima de um pedregulho gigante, sem nada, sem nenhum tipo de recurso, e sem possibilidade de conseguir qualquer tipo de alimento, só podendo contar com a sorte de passar algum barco para resgatar eles em algum momento. E nisso eles acabam ficando presos por semanas, e eles tinham supostamente dois sacos de comida, um bem grande e um pequeno. Zeff dá o pequeno pra Sanji e fica com o grande. Numa situação dessa, é muito complicado tu agir racionalmente, e a comida de Sanji tava acabando. Em um movimento completamente desesperado para salvar a si mesmo, ele acaba tentando atacar Zeff e roubar o saco de comida dele, mas ele acaba descobrindo que naquele saco de comida do Zeff só tinha tesouros, e o Zeff já tava quase morto de fome, e além de tudo ainda tinha perdido uma de suas pernas para salvar ele do naufrágio. E se ele já era uma criança extremamente traumatizada, isso acaba sendo um choque gigantesco para a cabeça de uma criança. Na verdade, isso seria um choque gigantesco para a cabeça de qualquer um, mas para uma cabeça de uma criança que já está traumatizada é ainda pior. Bem, por questão de destino ou de sorte, eles acabam saindo dessa. E já atualmente, ao observar o Sanji e o comportamento dele, fica extremamente claro como ele se tornou um adulto traumatizado. O vício dele em tabagismo é uma expressão clara disso. O tabaco que o Sanji usa não é meramente para caracterizar o personagem. Se nós formos dissolver o vício em tabagismo, vemos que a maioria das pessoas que tem esse vício consome de maneira extremamente emocional, e o Sanji não é nem um pouco diferente. Em cada problema ou em cada situação frustrante que acontece na vida desse personagem, a gente pode observar que a primeira reação dele é acender um cigarro, em uma tentativa nítida de tentar anestesiar as emoções que ele sente de alguma forma. Um exemplo disso é quando ele escuta que está sendo manipulado por Pudding, e em meio a uma chuva constante por conta da água, ele não consegue acender o cigarro, fazendo com que ele perca completamente o controle
e desabe em lágrimas. São inúmeras as formas como um trauma pode nos afetar. Sanji, por causa do seu trauma com a comida, criou uma regra de alimentar qualquer pessoa que esteja passando fome, seja ela inimigo ou aliado, mas também acabou criando um vício em tabagismo. Sabe, quando tu tá criando uma história, a melhor forma de fazer com que o espectador goste de um personagem é fazer que o mesmo sinta empatia pelo personagem. Que teu personagem não seja só um amontoado de qualidades, ele também tem que ter seus defeitos, ele também tem que ser humano. E o Sanji, por mais que seja um ser extremamente poderoso em um mundo fantasioso, com certeza é humano. Ele é, entre aspas, real, sabe? É um personagem extremamente palpável. Ainda mais sobre as qualidades dele, ele é um personagem empático, ele é um cavaleiro gentil, é também um pouco tarado, né? Mas com certeza não tem como não simpatizar com a dor que esse personagem sofreu durante a sua vida. Bom, no final, por mais que esse personagem não tenha nascido em uma família que ele possa considerar de fato uma família, ele acabou achando no mar um grupo de estranhos que se tornou a verdadeira família, né? Esse é o Sanji. Pra mim, existem diversos personagens humanos em One Piece, mas Sanji é um personagem bem humano. Bom, eu acho que por agora é isso. Eu espero que vocês tenham curtido assistir esse vídeo, tanto quanto eu curti fazer. Eu espero que tenham gostado. Eu vou pedir para vocês deixarem a opinião aqui embaixo, me darem alguma sugestão. Não se esquece de se inscrever e dar o like aí para ajudar o canal, e até a próxima. Esse é só o começo.